A gente importa um nível semelhante às maquilas mexicanas. Lá elas importam 82%, a gente importa 75%. Então tem vários segmentos desse setor que foi muito importante para o crescimento asiático, para a China, para o Japão, para a Coreia, para os próprios Estados Unidos. Só que a gente importa praticamente tudo, né? Tudo que é mais relevante, que é mais tecnológico, microprocessador, toda aquela parte periférica, a parte a tela, a gente importa tudo e faz uma montagem, uma espécie de um aparafusamento aqui, coloca um lacre, embala e vende, né? Com subsídios pesados, porque a Zona Franca de Manaus, a lei de informática, até hoje tem bastante subsídio. E a gente, diferente das maquilas mexicanas, a gente não exporta. Então, a nossa maquila ela tem menos eficiência. Né? A gente não tem competitividade, a gente não tem preço para exportar. Certo, certo. Isso por causa dos famosos custo Brasil, não só de questões de trabalho, logística e outras questões que envolvem o custo Brasil, né? Então, sim e também não, né? Porque o custo Brasil ele foi se agravando com o tempo, né? A carga tributária lá no início do Plano Real era de 24%, 25%, hoje é de 36%, mais ou menos, né? A infraestrutura, os problemas foram se agravando. Hoje a gente está muito mais grave hoje do que 20 anos atrás. Então, só que a gente não exportava lá naquela época. Sim. E nem hoje. Então, é um problema que hoje é mais difícil do que antes, porque esses problemas foram se agravando. Né? Sim. O Brasil, essa parte mais tecnológica, de alta, média alta tecnologia, tem que ter empresas fortes, empresas internacionalizadas. A gente conseguiu desenvolver a Embraer, mas Sim. parou por aí, a gente não tem mais empresa nesses setores. Um exemplo, a Coreia do Sul. Ela começou atrás do Brasil. Em 1980, a produção industrial do Brasil era maior do que da Coreia e da China juntas. Né? E da Índia também, todas juntas. Tinha uma produção industrial muito relevante. Esses países avançaram muito de lá para cá. Mas na Coreia a indústria nasceu com a mentalidade de exportar, não foi? Sim, a Coreia é um país... Competir num mercado altamente competitivo. Na Coreia, nos países asiáticos em Inclusive geral, na né? China também. Na China, no Japão. Então, eles tiveram muitos incentivos, né? Houve seleção de pouquíssimos setores, de pouquíssimos segmentos. Na Coreia foram selecionados a indústria automobilística, a indústria de informática, bens de capital sob encomenda, no caso, a Hyundai que constrói trem, metrô, e uma parte da química, né? Pouquíssimos setores, mas com foco no mercado externo. Sim. Né? Aqui a gente preferiu dar incentivo... Até porque eles não tinham mercado interno para consumir aqueles produtos. Naquela época. Eles têm um país que é um quarto do Brasil em termos de população, não é tão pequeno, né? É diferente de outros países minúsculos, né? Mas, com certeza, o mercado mundial ele é muito maior do que o mercado de qualquer país, né? Sim, claro. Tem que ter uma escala... E eles conseguiram muito bem. Hoje tem a Hyundai, a Samsung, são empresas, né? A Hyundai, por exemplo, tem produção de automóveis maior do que toda a produção industrial brasileira de automóveis. Então, tem uma empresa forte, é internacionalizada, atua em vários mercados e importando produtos, no caso do Brasil, né? A Hyundai daqui importa produtos da Coreia. Então, ter empresas fortes também, que atuam em vários mercados, permite com que alavanque as importações nacionais. Né? Então, a Coreia tem algumas empresas que atuam em várias partes do mundo, importando bastante produtos coreanos. Então, para a Coreia, ela exporta bastante. O Brasil, como a gente não conseguiu avançar muito nesses setores, a gente não tem essas empresas fortes. Então, parte também porque a gente não exporta, muito focado no mercado interno, a gente não tem empresas de capital nacional significativas. Né? É que nas principais áreas das indústrias, as grandes empresas são internacionais que estão aqui, né? Sim. Então elas se colocam dentro da estratégia do grupo globalmente de uma forma mais restrita. Estou certo ou estou errado? Quando você se referiu à Coreia, foram grupos que foram criados lá, nacionais, juntando capital e Estado.
As empresas multinacionais, elas estão presentes em todas as economias grandes, né? No mínimo, né? E elas vão para explorar mercado. Onde é mais competitivo, elas exploram o mercado doméstico e exportam, né? Tem muitas empresas americanas, europeias na China, e lá elas vendem para o mercado doméstico e exportam muito. Uhum. Em geral, países que têm empresas fortes de capital nacional, as multinacionais elas concorrem por inovação com eles. Uhum. Então, eles tendem a ser países mais inovadores, sendo mais inovadores, têm mais chance de exportar e ser mais competitivos. Em países em que as empresas nacionais são mais fracas, elas exploram mais o mercado, elas importam tecnologia, importam tudo que é de fora, praticamente, faz o que a gente chama de tropicalização, que é uma adaptação dessa tecnologia de fora, né? No caso, a gente importa modelos de carros de fora, adapta para o solo brasileiro o pneu, porque aqui é um país mais quente, tem mais buraco nas estradas, adapta então a suspensão, faz um desenvolvimento tecnológico, mas ele é muito mais pontual, né? A parte relevante da tecnologia, o grosso vem de fora, que foi desenvolvida lá fora. Vamos citar usar um exemplo que você citou aí, que foi o da Embraer, que é o grande exemplo das possibilidades de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Do meu ponto de vista, posso estar errado, a grande capacidade da Embraer é projetar um avião do ponto de vista da sua adaptação comercial e tecnologicamente desenvolvida, utilizando partes e componentes de todo o mundo que são trazidos para cá, dentro do projeto desenvolvido pela Embraer, e aqui é montado. E a empresa ia muito bem, né? Mas me parece que ela esbarrou numa questão financeira. A questão financeira é o seguinte: na disputa do mercado mundial, tá certo? A concorrente dela, a Bombardier, foi adquirida pela Airbus, e aí a coisa ficou complicada do ponto de vista do mercado e da capacidade financeira de apoiar a venda. Então, digamos que esbarrou nesse tipo de dificuldade. Será que esse vai ser o destino de todas as empresas brasileiras que tiverem um desenvolvimento de ponta, mas para entrar no mercado global precisam de alianças fortes, financeiras, marketológicas e coisas desse tipo? Então, a Embraer... Ou seja, no fundo tem que se integrar no mercado até do ponto de vista da propriedade, do quadro acionário, coisas desse tipo. A Embraer, ela atua no segmento de altíssima tecnologia, né? Pouquíssimas empresas do mundo fazem avião hoje. Ela dominava o seu mercado, né, de avião de porte médio, aviões regionais. E são empresas que têm muito apoio do governo, né? Muito apoio do governo. Acho que dificilmente o governo americano ele autorizaria a venda da Boeing para Airbus se a Airbus quisesse comprar e vice-versa. Então, os estados nacionais protegem muito esses setores, né? Dão muitos incentivos. O cargueiro militar da Embraer, que é um produto de excelente qualidade e vai ser competitivo internacionalmente, foi um produto desenvolvido com dinheiro público, né? No âmbito do PAC. A gente colocou bastante dinheiro ali. É uma competição nesses setores muito, a gente chama de briga de cachorro grande, né? Se deixar um, vai ganhar do outro, vai comer o outro, né? E no caso brasileiro a gente deixou, a gente permitiu. Talvez fosse em outro contexto, isso não teria acontecido. A gente chama que é a nossa joia da coroa, que é a única empresa que é exemplo de bem-sucedido nas cadeias globais de valor, porque ela faz um produto, desenha, ele voa, ele é um produto de altíssima tecnologia. Apesar de ser montagem, a gente importa praticamente todos os insumos e componentes, mas quem monta aquilo ali é engenheiro. É um projeto. Envolve mão de obra muito qualificada, gera empregos qualificadíssimos de alta renda, né, de altos salários, e importa muito e exporta muito. Esse é o único exemplo que a gente tem. A gente tem outros exemplos de segmentos que importam muito e não exportam. No caso da informática, da farmacêutica, tem vários outros segmentos. E nesse a gente